Olá, seja bem-vindo à comunidade 4 Competências. Eu sou o professor Cristiano Oliveira, coordenador de ensino do CDP Connect, e hoje vamos começar o nosso curso de preparação para o emprego, o PPE. Nesse curso, eu vou te ensinar mais sobre as competências, as habilidades e as atitudes que você precisa ter para entrar e se manter no mercado de trabalho. Vou te ensinar ainda sobre marketing pessoal, técnicas de atendimento ao cliente e técnicas de vendas. Vamos simular as diversas etapas que você vai passar para entrar no mercado de trabalho, como a produção do currículo, a entrevista de emprego, as dinâmicas que eventualmente você pode passar, entre outros testes, período de estágio e experiência até a efetivação da sua carteira. Você está preparado? Então fica com a gente até o final desse curso, que tem muita coisa legal para você aprender. E hoje, no primeiro encontro, nós vamos trabalhar o conceito de competência. Bom, qual é o objetivo do PPE? O PPE, nosso Programa de Preparação para o Emprego, tem como objetivo capacitar os alunos com conhecimentos que podem ser úteis para a conquista do emprego. Caso você já tenha conquistado um emprego, esse conhecimento será útil para que você possa alcançar níveis mais altos dentro da empresa e assim receber um salário melhor. Para você conseguir o seu primeiro emprego, você vai ter que trilhar o caminho do sucesso. E qual é o caminho do sucesso? Para você conseguir um emprego, você vai precisar deixar o seu currículo em diversas empresas. O seu currículo, ele precisa estar bem elaborado, ele precisa estar bem formatado, bem bonito, bem bacana, com conteúdo, para que o selecionador possa convidar você para uma entrevista de emprego. Na entrevista, o selecionador quer ter certeza que tudo aquilo que você colocou no currículo é verdade e ele quer ter certeza que você é a pessoa certa para resolver o problema da empresa dele. Afinal de contas, nenhum dono de empresa contrata pessoas por ser bonzinho, porque você quer se desenvolver, porque você tem um sonho, nada disso. Donos de empresa contratam pessoas que sabem resolver problemas. E acabou. Se você sabe resolver um problema, você será contratado. Após a entrevista, você pode passar por uma avaliação teórica. Nessa avaliação, geralmente são cobrados conteúdos simples de português, matemática, raciocínio lógico, interpretação de texto e até mesmo uma redação. Além da avaliação teórica, poderá ter uma avaliação prática, uma dinâmica, para testar a capacidade criativa do entrevistado, da pessoa que está sendo selecionada. Se você for selecionado após a dinâmica, você vai passar por um período de estágio na empresa ou por um período de experiência. Esse período vai servir para que o dono da empresa tenha certeza de que você é a pessoa certa para ocupar aquele cargo. Finalmente, se você for a pessoa certa, você terá a efetivação do cargo, sua carteira será assinada e você vai começar a trabalhar propriamente dito pela empresa. Com a carteira assinada, você garante os direitos do trabalhador. Quais são os direitos do trabalhador? Todos os trabalhadores com carteira assinada possuem direitos garantidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e pela Constituição Federal. São eles: jornada de trabalho bem definida e hora extra. Caso ultrapasse a jornada de trabalho, você precisa ser pago. A jornada de trabalho varia de emprego para emprego, mas a maioria tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, que são 8 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado. Caso você ultrapasse essa jornada de trabalho, você vai receber por hora extra. Além disso, todo trabalhador de carteira assinada tem direito a um 13º salário, é um salário extra no final do ano. Esse 13º salário pode ser dividido ainda no mês de aniversário do funcionário e a outra metade no final do ano, caso você solicite antecipadamente. Todo trabalhador com carteira assinada também possui férias remuneradas. Você recebe um mês de trabalho mais 1/3 do valor do seu salário. Além disso, o trabalhador de carteira assinada possui o direito ao FGTS. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo mês é descontado um pequeno valor do seu salário e esse pequeno valor vai como uma poupança, um fundo de garantia. No dia que você for demitido, você recebe esse fundo de garantia. Além disso, você também tem direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego consiste em parcelas que você vai receber enquanto você está desempregado.
Caso você seja desligado da empresa, essas parcelas podem variar de 1 a 5 meses, dependendo da quantidade de tempo que você passou na empresa, e o valor vai variar de acordo com o seu salário dentro da empresa. Geralmente é 80% do valor do seu salário dentro da empresa. Esse valor vai servir para você se manter até você conseguir encontrar um novo emprego. Além do seguro-desemprego, trabalhador de carteira assinada possui direito ao vale transporte, para você se locomover até a empresa. Licença maternidade para o caso de mulheres que estão gestantes. Para homens, a licença maternidade tem um período de duração menor. Para mulheres, tem um período bem maior. O trabalhador de carteira assinada, caso ele vá ser desligado da empresa, ele tem direito a um aviso prévio. É uma carta onde ele vai ser informado que ele vai ser desligado do quadro de funcionários. Esse aviso prévio precisa ser dado com antecipação de 30 dias. Caso a empresa não queira mais que o funcionário trabalhe de forma alguma ali dentro, ele vai dar o aviso prévio indenizado. Ele vai pagar por aquele mês de trabalho, mesmo o trabalhador não indo mais para a empresa. Além de aviso prévio, temos também o adicional noturno, que é um valor que recebe por trabalhar no turno da noite, e faltas justificadas. Você pode justificar uma falta caso tenha ocorrido um evento de extrema importância ou de extrema necessidade para que você venha a faltar na empresa. Para que você consiga um bom emprego em uma boa empresa e seja um ótimo colaborador, você precisa desenvolver as 4 competências fundamentais. Que competências são essas? A competência técnica, a competência física, a competência emocional e a competência estratégica. As 4 competências andam juntas, porém, a competência técnica é uma das mais importantes para você entrar no mercado de trabalho. Afinal de contas, a competência técnica se resume em você saber fazer alguma coisa. O que você sabe fazer? É de acordo com o que você sabe fazer que você será contratado por uma empresa. Afinal de contas, como eu falei anteriormente, donos de empresa contratam pessoas que sabem resolver problemas. Se você sabe resolver um problema, você será contratado. E quem sabe resolver problema é porque tem uma competência técnica desenvolvida. Então, se você sabe fazer algo, você será contratado. Porém, você só se mantém na empresa se você tiver as outras competências também desenvolvidas. Por exemplo, a competência física, ela se resume na capacidade que a pessoa tem de aguentar a jornada de trabalho. Como a gente falou anteriormente também, a jornada de trabalho tem aquela duração de 44 horas semanais, geralmente 8 horas por dia, de segunda a sexta, no sábado 4 horas. Você precisa ter competência física para aguentar essa jornada de trabalho. Se você for um vigilante, o vigilante trabalha 12 horas seguidas e folga 36 horas. Se você for vigilante noturno, você vai ter que trabalhar no turno da noite. Você precisa ter competência física para aguentar ficar a noite inteira acordado. Se você for telemarketing, são 6 horas seguidas trabalhando. Vai depender da carreira que você estiver seguindo. A competência emocional se resume na capacidade que a pessoa tem de trabalhar sob pressão ou de agir sob pressão. Toda empresa trabalha com metas para poder conseguir os melhores resultados. Se você não consegue bater a meta, provavelmente você vai receber pressão para poder alcançar aquela meta. Isso é totalmente normal. Você precisa ter competência emocional para saber agir sob pressão, para poder trabalhar sob pressão. E a competência estratégica se resume na capacidade que a pessoa tem de formar aliados dentro da empresa e assim conseguir os melhores cargos no futuro. Mas como é que nós desenvolvemos competências, pessoal? Todos nós temos o que nós chamamos de zona de conforto. A zona de conforto é tudo aquilo que você sabe fazer bem. Então, se você sabe chegar na sala de aula, sentar na cadeira e assistir a aula do professor, você faz isso todo dia. É muito fácil, é muito simples para você. Você já está acostumado com isso. Isso está dentro da sua zona de conforto. Porém, se o professor te chama para você vir até a frente e explicar um conteúdo, e aí, você consegue fazer isso? Muitos são tão tímidos que não conseguiriam ir até a frente. Aquele caminho do seu local até a frente da sala se torna quilômetros de distância. Parece que todos estão com aquele olhar de julgamento para você. As mãos começam a suar, as pernas ficam bambas, o estômago comprime, a garganta fecha e você fica sem conseguir falar e caminhar. Não é verdade?
Isso é porque você foi desafiado. Você está na frente de um desafio. Mas se você resolver encarar esse desafio, eu vou, professor, eu vou lá na frente, eu vou conseguir executar essa tarefa, eu vou conseguir explicar esse conteúdo. Você sentiu medo, você está na zona do medo, da insegurança, é uma zona do desconforto. Você saiu da sua zona de conforto para ir para a zona do desconforto. Só que se você teimar, eu vou. E aí você diz, eu vou novamente. Na próxima vez que o professor chamar, você vai de novo. Você vai novamente. Diversas vezes, você vai melhorando, você vai aprendendo. E isso é a zona do aprendizado. Até que você vai tantas vezes que quando o professor chamar, quem pode vir aqui na frente e explicar esse conteúdo? Você já vai levantar a mão e dizer, eu vou, professor, isso é moleza para mim, eu consigo explicar esse conteúdo tranquilamente, porque você consolidou uma nova competência. E agora aquela zona de conforto, depois da consolidação da competência, aquela zona de conforto que era pequena se ampliou para aquela competência que foi trabalhada. Você aumentou a sua zona de conforto. Olha só que legal. Então, você está pronto para enfrentar os desafios que vem na sua vida e ampliar a sua zona de conforto? Posso contar com vocês para sair da zona de conforto e ampliar suas competências e aumentar a sua zona de conforto em relação a elas? Posso contar com vocês? Então vamos lá, galera. A nossa primeira atividade do PPE vai ser uma apresentação. Eu quero que você grave um vídeo de no máximo 1 minuto e diga para mim o seu nome, a sua idade, a série que você faz na escola, qual curso você quer fazer na faculdade e por que você se inscreveu no PPE, tá bom? Manda esse vídeo para mim no privado, no WhatsApp, que eu quero receber. Vamos continuar? Para darmos continuidade, vamos entender o conceito de meritocracia. Toda conquista é mérito da pessoa. Quando as coisas não dão certo, também é resultado do trabalho dela. Portanto, o esforço constante é o segredo daqueles que chegaram ao topo. Se você não se esforçar, você não vai chegar lá. É preciso que você se esforce. E quanto mais cedo você começar a se esforçar, mais cedo você chegará ao topo. Além disso, pessoal, nós precisamos entender a diferença de uma pessoa extrovertida para uma pessoa introvertida. O extrovertido é aquela pessoa que conversa com todo mundo, tem uma grande facilidade de comunicação. Enquanto a pessoa introvertida é uma pessoa mais reservada. Não significa dizer que a pessoa introvertida é uma pessoa tímida. Nem sempre. A pessoa introvertida é aquela que não chega conversando com todo mundo, mas tem diversas atividades que combinam melhor com uma pessoa introvertida. A pessoa tímida é aquela que não consegue nem mesmo falar na frente das pessoas. Já uma pessoa introvertida, ela pode sim falar na frente das pessoas quando é necessário. Vamos agora, pessoal, trabalhar as competências. As competências são divididas em 2 grupos. Nós temos as competências técnicas e as competências comportamentais. A competência técnica é o resultado do conhecimento adquirido durante a sua formação profissional. Qualquer que seja a profissão, ela vai exigir que o profissional tenha conhecimento técnico na área. Por exemplo, um engenheiro, um pedreiro, o arquiteto, o carpinteiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, o advogado, um profissional de vendas, um administrador, um açougueiro, um motorista. Qualquer que seja a profissão, o profissional precisa ter conhecimento técnico na área. Sem a competência técnica, a pessoa não consegue exercer a profissão. Imagina só, lembra que nós resumimos? A competência técnica é a capacidade que a pessoa tem de fazer uma atividade, de saber fazer algo. Então, imagina um jogador de futebol sem a competência técnica, sem saber jogar futebol direito. Ele não vai conseguir exercer a profissão. Imagine uma pessoa que vai tentar dirigir um ônibus, ele vai ser motorista, mas ele não possui carteira de motorista. Então, ele não possui a competência técnica, ele não sabe dirigir. A competência técnica pode ser adquirida através do acompanhamento de um especialista naquela profissão, como era feito antigamente, quando um jovem iniciava muito cedo em uma atividade.
com o objetivo de se tornar um profissional na área. Por exemplo, um sapateiro, um ferreiro, um carpinteiro, entre outras profissões. Ele era acompanhado por uma pessoa que já sabia, geralmente seu pai, tio, avô, e assim a profissão ficava ali na família. Hoje, atualmente, o profissional adquire competência técnica através de seus estudos, dos seus cursos técnicos, do aprendizado de língua estrangeira, um curso superior que ele faça, uma pós-graduação, leituras técnicas e depois exercitando na prática aquilo que ele aprendeu na teoria. Tem competência técnica aquele que se preparou adequadamente, estudou para exercer sua profissão e se mantém constantemente atualizado. Acabou aquela ideia que vinha lá dos nossos pais, que eles estudavam só até os 22, 25 anos e pronto, arrumavam um emprego e ficavam naquela profissão até o final da vida. Nada disso. O mercado de trabalho hoje exige pessoas qualificadas e que se mantenham constantemente atualizados. Você precisa se manter atualizado para poder sobreviver ao mercado de trabalho hoje e garantir o seu emprego e permanecer naquela empresa. Com isso, pessoal, nós vamos para a nossa segunda atividade. Eu quero que você pense e responda para mim. Dessa vez, eu quero que você anote num caderno ou que você responda através mesmo do WhatsApp. Pode me mandar. O profissional de atendimento deve ter competência técnica? Você acha que um profissional de atendimento precisa saber fazer algo? Ele precisa saber o quê? Que tipo de competência técnica? Quais são as competências técnicas que um profissional de atendimento precisa ter? O profissional de atendimento na sua cidade, os profissionais de atendimento na sua cidade demonstram possuir competência técnica? E aí, você já foi mal atendido ou se você sempre foi bem atendido? Se você sempre foi bem atendido, o que aquele profissional de atendimento tinha? Que competência ele tinha que você observou? Se você foi mal atendido, qual foi a falta de competência técnica que aquele profissional de atendimento demonstrou para você? Como você poderia corrigir isso? Escreve para mim, manda uma foto ou escreve mesmo no WhatsApp. Vou ficar aguardando. Essa é a nossa segunda atividade dessa aula. Valeu, galera? Vamos continuar? Bom, e a competência comportamental? Falar sobre competência técnica é fácil, uma vez que nós podemos fazer um curso e adquirir a qualificação, a competência para executar uma tarefa. Ah, eu quero aprender a ser marceneiro. Você vai lá e faz um curso de marceneiro e aprende. Eu quero ser chaveiro. Você vai lá e faz um curso de chaveiro e aprende. Mas e a competência comportamental? Aqui nós estamos falando de algo mais profundo. O comportamento que o indivíduo irá mostrar tem relação com seus princípios, seus valores, suas crenças, seus vícios, sua cultura. Então, e isso é adquirido primeiramente na própria família, desde criança, e moldado durante sua vida. A forma de ver o mundo e de se expressar tem relação com o tipo de educação que recebeu de seus pais e da sociedade que foi educado. Se seus pais sempre te motivaram, vamos lá, filho, você vai vencer, você vai conseguir, acredita em você mesmo, vai em frente, você consegue, você vai crescer com essa mentalidade de que você vai sempre conseguir, de que você sempre vai ter sucesso. Agora, se seu pai sempre lhe xingou ou disse que você nunca ia conseguir, que você não servia para nada, você também vai crescer com essa mentalidade. Você vai precisar mudar esse programa ruim que está rodando na sua cabeça e colocar um novo programa enxuto, bem elaborado, um programa de sucesso, um mindset de vencedor. E no futuro nós vamos falar mais sobre isso. Então, o que é comportamento, pessoal? Comportamento é o conjunto das reações que se podem observar no indivíduo, estando esse em seu ambiente e em dadas circunstâncias. Então, o comportamento nada mais é do que você pegar um indivíduo e colocar ele numa determinada situação. Nessa situação, como é que o indivíduo se comporta? Isso é comportamento. Como é que você vai observar esse indivíduo com essa circunstância? Isso é o comportamento.
Quando nós falamos em competência comportamental, nós estamos falando em comportamento adequado que garanta mais satisfação e realização profissional. Ou seja, é a forma como o indivíduo vai se comportar dentro da empresa que ele está trabalhando. Você deve se comportar o mais adequado possível. Não dá para falar em competência comportamental sem falar em competência emocional, uma vez que todas as decisões tomadas mobilizam as emoções do indivíduo. Por mais racional que uma decisão possa parecer, nós teremos sempre sentimentos e emoções envolvidas no processo. Dessa forma, quanto maior for a competência emocional, maior será a competência comportamental. Quanto mais você desenvolver a sua competência emocional, melhor será a sua competência comportamental dentro da empresa. Mas afinal, o que é competência? Segundo Benedito Milioni, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando integrados e utilizados estrategicamente, permite atingir com sucesso os resultados que delas são esperados na organização. Isso, pessoal, essa definição de competência nos mostra a clássica fórmula utilizada lá em recursos humanos, que é o CHA. O CHA nada mais é do que o conhecimento, habilidade e atitude. Vamos já entender cada um deles. Conhecimento se adquire com estudos ou com acompanhamento de alguém que domina uma atividade ou profissão, como é o caso do ferreiro, marceneiro, sapateiro, entre outras profissões. A habilidade se desenvolve com a prática, através dos anos em que exerce a atividade. E a atitude se desenvolve com inteligência emocional e estratégia. Conhecimento e habilidade são mais fáceis de adquirir e toda atividade profissional irá exigir. Resumindo, o conhecimento é você saber sobre algo. A habilidade é você saber fazer algo. E a atitude é você querer fazer algo. Por exemplo, o trabalhador que exerce a função de ajudante de serviço e a atividade é descarregar produtos que chegam nos caminhões. Ele precisa ter conhecimento técnico da atividade, saber como pegar a embalagem de forma que não estrague. Ele tem que saber como pegar o peso, que posição deixar o corpo para que não cause uma lesão ou se machuque. Ele tem que conhecer que tipo de produto será armazenado em qual local, que tipo de embalagem pode ser colocada uma sobre a outra, qual a quantidade de unidades por monte, de forma que não caia e etc. Outro exemplo é a atividade de um engenheiro civil que trabalha com construção de prédios. Ele deve ter o conhecimento técnico necessário para elaborar o projeto, saber que tipo de material e em qual quantidade utilizar para cada uma das etapas, deve saber seguir um cronograma de atividades para não prejudicar o andamento da obra, ele deve delegar funções para que o mestre de obra possa acompanhar os pedreiros, carpinteiros e etc. Então, ele precisa ter o conhecimento técnico necessário para tudo isso. Ou seja, tem que ter conhecimento técnico para ter sucesso no andamento do projeto. Enfim, veja que tanto uma atividade mais complexa quanto uma atividade mais simples, como descarregar um caminhão, exige conhecimento técnico por parte do profissional. E quanto mais tempo ele trabalhar com essa atividade, mais qualificado tecnicamente ele ficará. Agora exponda a sua reflexão sobre as atividades mais complexas e o quanto exige de conhecimento técnico para executar. Por exemplo, um piloto de avião que precisa saber qual a função de cada uma das centenas de botões que estão na cabine. Então, olha só a cabine do avião e a quantidade de botões que tem. O piloto de avião precisa saber a função de cada um desses botões. Com isso, pessoal, nós vamos para a nossa terceira atividade. Eu quero que você escreva em uma folha de papel o próprio nome com a mão que não usa normalmente para escrever. Por exemplo, se você for destro, eu quero que você escreva com a mão esquerda. E quem for canhoto, escreva com a mão direita. Você verá que sabe escrever o próprio nome, mas sairá todo torto. Ou seja, você conhece seu nome, mas falta a habilidade para escrever com a outra mão. Se você insistir, com o tempo a qualidade da escrita melhorará. Ou seja, você terá mais habilidade. Mas aí você precisará de atitude para se desenvolver. Está vendo como é simples? O conhecimento, habilidade associados à atitude. O conhecimento é você saber.
A habilidade é você saber fazer e a atitude é você querer fazer. Assim também acontece com a qualificação profissional. Primeiro você aprende, você adquire o conhecimento, depois você exercita, desenvolve a habilidade. A atitude tem relação com sua vontade, com você querer fazer. Portanto, conhecimento é o saber. Tudo que nós aprendemos, seja na escola, nos livros, etc. A habilidade é o saber fazer. À medida que fazemos algo, vamos aumentando nossa habilidade, você vai ganhando a prática. E a atitude é o querer fazer, é a disposição de exercitar a habilidade e o conhecimento. A atitude tem relação com disposição, com ação, com comportamento. Competência, então, é a reunião de conhecimento, habilidade e atitude para agir frente a uma situação. Isso resume o conceito de competência. Pessoal, vamos finalizar o encontro de hoje com uma atividade extra. Eu quero que você pesquise 3 profissões, 3 profissionais. O profissional de vendas, um profissional garçom e um profissional que seja caixa de supermercado. E eu quero que você faça uma entrevista com o gerente e depois com o profissional da área. Você vai pegar um gerente de vendas e vai perguntar para ele o que ele procura, qual competência técnica ele busca e qual competência comportamental ele acha necessário para que o profissional tenha sucesso na carreira de vendas. Depois que você pesquisar com o gerente, você vai pesquisar com um vendedor, um profissional da área de venda. Você vai perguntar para ele o que ele precisa ter, qual competência técnica, o que ele precisa saber fazer e qual competência comportamental, como ele precisa se comportar para ter sucesso na carreira dele. Você também vai perguntar isso para um garçom e para o gerente do garçom, qual competência o gerente de garçom busca quando ele vai contratar um novo garçom, ou o gerente de um restaurante busca quando ele vai contratar um novo garçom, e você vai perguntar para o garçom que competência ele tem, técnica e emocional e comportamental para ser um garçom. E você também vai procurar um caixa de supermercado. Você vai pesquisar com o gerente do caixa, o supervisor de caixa, o que ele busca quando ele vai contratar um novo caixa de supermercado, que competência técnica e que competência comportamental ele acha necessário quando ele vai contratar um novo caixa de supermercado. E você vai perguntar para o próprio caixa de supermercado que competência técnica ele precisa possuir e que competência comportamental ele precisa possuir para ser um caixa de supermercado. Pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa introdução ao conceito de competências. Na próxima aula, nós veremos muito mais detalhadamente todas as competências. Aguardo você. Fica com a gente, que com certeza você vai conseguir desenvolver as 4 competências e conquistar um excelente emprego no mercado de trabalho. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Nos vemos no nosso próximo encontro.